7 erros que muitos maridos cometem. Antes, deixa eu ler aqui, Cantares, capítulo 2, verso 14. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, verso 14. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Pomba minha. Interessante. Veja só. Primeiro erro que muitos maridos cometem. Não saber como funciona a alma feminina. Vou repetir, porque esse aqui é um assunto muito sério. Olha, primeiro erro que muitos maridos cometem, não saber como funciona a alma feminina. Eu gosto desse texto de Cantares porque o autor dessa poesia conhecia como funcionava a alma feminina. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Preste atenção, o que todos os homens precisam saber é que a mulher é 100% emoção. A mulher é 100% emoção. O homem é mais razão. Olha, a mulher coloca emoção em tudo. Presta atenção, Furou o pneu do carro, ela chora, liga para o marido. Furou o pneu do carro. Acabou o combustível do carro. Ela liga para o marido, meu bem, acabou o combustível. Morreu o pardal, morreu o gato. A mulher coloca emoção em tudo. A mulher, ela é emotiva. Deus fez a mulher assim. A Bíblia diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, que a mulher é a parte mais frágil quando se trata de emoções. Preste atenção, como é que funciona a alma feminina? A mulher tem uma visão detalhista, o homem tem uma visão mais panorâmica. Preste atenção, a mulher tem uma visão detalhista, a mulher é dos detalhes, o homem tem uma visão mais panorâmica. A mulher quer primeiro carinho, depois sexo. Primeiro a mulher quer carinho, depois sexo. Se o homem não entende como é que funciona a alma feminina, ele pode estar fazendo até coisas boas, pensando que está agradando, e a mulher continua insatisfeita. Por quê? Porque ele está fazendo para a mulher o que ele gostaria que fosse feito para ele, só que ele é homem. Funciona diferente. E ela é mulher. Então preste atenção. Não compreender, não saber como funciona a alma feminina compromete a qualidade do relacionamento. Segundo erro que muitos maridos cometem, não exercer o papel de líder em casa. Não exercer o papel de líder em casa. Efésios capítulo 5 fica claro quando Paulo está falando sobre os deveres do homem e os deveres da mulher. Ele diz, o homem, o marido, ele é o cabeça da mulher. Ele é o líder. Ele é o cabeça. A mulher edifica, o homem governa. A mulher edifica, o homem governa. Agora, o líder é o que vai na frente. O líder é o que influencia pelo exemplo. O líder provê, o líder protege, o líder dirige. Queridos, preste atenção. Muitas mulheres reclamam assim, meu marido não lidera. Sempre que falta a liderança, o que se tem é anarquia, a menos que a mulher assuma um papel que não é dela. A minha pergunta aos homens que me acompanham, aos homens que me ouvem hoje, você exerce o papel de líder da sua casa? Líder influencia pelo exemplo. A autoridade de um líder não está na altura do volume da sua voz, não. A autoridade do líder
não está na sua forma agressiva de ser. A autoridade do líder se fundamenta no seu exemplo, não é? O seu exemplo. É através do exemplo que o líder influencia. Eu gosto do pensamento que diz assim, ó, chefe domina, líder influencia. Chefe domina, líder influencia. E se você quer liderar bem, olha para Jesus. Olha para Jesus. A liderança de Jesus era centrada em princípios. A liderança de Jesus era fundamentada em princípios. E, sobretudo, a liderança de Jesus era servil, não é? Ele mesmo disse, eu vim para servir e não ser servido. Isso é liderança servil. Esse é um erro muito grave, quando o homem não lidera na sua casa, quando o homem não lidera no seu casamento, quando o homem não exerce o seu papel de líder. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da mulher. E aí o marido é o cabeça da mulher, e a mulher tem a autoridade sobre os filhos delegada pelo marido. Qual é o terceiro erro que muitos maridos cometem? O terceiro erro que muitos maridos cometem: nunca reconhecer o erro para pedir perdão. Nunca reconhecer o erro para pedir perdão. Mateus capítulo 5 diz assim, ó, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Reconhecer o erro é a atitude de gente nobre. Eu vou repetir. Reconhecer o erro e pedir perdão é a atitude de gente nobre. Quando não há atitude perdoadora, não há cura. E aí a gente vai encontrando, não é? Mulheres feridas, mulheres machucadas, mulheres magoadas, mulheres decepcionadas, mulheres frustradas, mulheres abatidas, mulheres adoecidas. Sabe por quê? Porque o marido nunca reconhece o erro e nunca pede perdão. É muito comum eu encontrar mulher dizendo assim, pastor, meu marido nunca me pediu perdão, meu marido não pede perdão, meu marido não reconhece o seu erro. Você que está me assistindo aqui no YouTube, ou você que está me ouvindo pela rádio, ou aqui no Instagram, ou no Facebook, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você erra, é comum você pedir perdão? Quando você erra, você reconhece o seu erro? Quem não erra, gente? A Bíblia diz que se alguém disser que não peca, já está pecando, porque todos nós somos pecadores. Quem não erra? Quem não erra? Eu me lembro que um dia eu assumi um compromisso, eu falei sobre isso ainda ontem à noite. Eu assumi um compromisso no Dia das Mães e naquele final de semana era aniversário da minha esposa também. E eu assumi um compromisso. Eu tive que pedir perdão para ela e reconhecer o erro que eu cometi. Não é feio, pelo contrário, reconhecer que errou, pedir perdão, prometer que não fará mais aquilo. Isso é atitude de gente nobre, isso é atitude de gente que ama, isso é atitude de gente que se parece com Jesus. Agora, o que eu vou dizer agora é muito sério. Como eu gostaria de dizer isso para todos os homens do Brasil. Uma ferida não curada pode matar. Uma ferida não curada pode matar. Sempre que eu ofendo, sempre que eu piso na bola, sempre que eu machuco a minha esposa por causa de uma atitude errada, por causa de um erro, cria-se uma ferida emocional. Essa ferida emocional, quando não é curada através do perdão que é pedido, perdão que é liberado, isso mata. Tem muitos casamentos morrendo. Tem muitos casamentos morrendo,
porque não há essa prática do perdão, porque não há humildade. O orgulho é o maior inimigo da felicidade conjugal. Eu vou repetir. O orgulho é o maior inimigo da felicidade conjugal. Eu vou repetir. Tem umas irmãs que ficam bravas comigo, tanto eu repetir, na verdade. Mas é na repetição que a gente memoriza, que a gente guarda. O orgulho é o grande inimigo da felicidade conjugal. Vamos recapitular então os erros? Primeiro erro que muitos maridos cometem, não saber como funciona a alma feminina. Segundo erro, não exercer o papel de líder em casa. Terceiro erro, não reconhecer o erro para pedir perdão. Agora, o quarto erro. Antes de falar do quarto erro, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Eu sou Eliane, sou daqui do Rio de Janeiro. E eu sempre lutei para conseguir estar casada até hoje. No caso, eu tenho 23 anos de casada. E entre namoro e casamento são 25 anos juntos. Eu sempre lutei para conseguir que meu casamento desse certo, apesar do meu esposo não ter tanto assim esforço, querer que as coisas dê certo, né? Ele sempre foi um bom pai, um bom marido, não deixa faltar nada dentro de casa, mas ele realmente não faz questão do nosso relacionamento dar certo, que a única coisa que eu falei que eu queria, porque sempre eu amei muito, era que ele me desse mais um pouco de atenção, tirasse um dia da semana para nós dois. Já fomos em encontros de casais, já conversei muito, mas ele às vezes ouve, mas não se esforça para melhorar. Eu entendi perfeitamente, viu, Eliana? Eliana, do Rio de Janeiro, muito bom. Aí, ó, ela mandou o nome e também da onde ela está falando, porque eu quero ter, eu e o meu pessoal aqui, nós queremos saber da onde é que as pessoas, até onde nós estamos chegando com as nossas ferramentas aqui de transmissão, tá bom? Eliana, é muito desafiador quando só uma pessoa luta pelo projeto de vida conjugal. Deixa eu explicar para todos os que estão me ouvindo e me assistindo agora. Casamento não é um projeto de uma pessoa. Casamento é um projeto de duas pessoas. Os dois se tornam uma só carne. Talvez o seu marido, Eliana, não entendeu ainda que casamento não é o projeto de um. Casamento é o projeto de duas pessoas. Casamento é o projeto de duas pessoas que se amam. É um trabalho em equipe. Quando só uma pessoa trabalha em favor do casamento, ela corre o risco de chegar à exaustão, enquanto o outro assiste na arquibancada. O que vai dar? Gente, para se casar, é preciso entender que casamento é uma sociedade. Entendeu? Por isso que eu trouxe aqui, o ano passado, eu trouxe 35 casais de noivos para que eles entendessem o que é casamento. Casamento não é o projeto de um, casamento é o projeto de dois. Por isso que é importante que o seu marido ganhe esta consciência de que o casamento é o projeto que envolve duas pessoas numa construção ou estão escrevendo uma história, ok? Vamos ouvir mais uma pergunta. Tem pergunta aí, Elisama? Uma outra pergunta aqui, ó. É possível perdoar uma traição e retornar a confiar novamente? Eu conheço dezenas e talvez centenas de pessoas que tiveram problema no casamento, reconstruíram na presença de Deus e hoje vivem uma vida harmoniosa, equilibrada e de muita confiança. É possível, sim. Uma outra pergunta, Anderson, vamos lá. Senhor pastor, boa tarde. Sou Caroline, de Maceió, Alagoas. A minha pergunta é o seguinte, na verdade seria como devo agir, né? Sabemos que devemos ser sábia. O meu esposo, ele sempre foi evangélico. Eu me converti aos 12 anos, mas aí
fui amadurecendo no Evangelho e hoje, digamos assim, que eu estou buscando base, eu estou mais firme, orando, perseverando. E ele tá meio afastado, né? Quando eu chamo, eu percebo que ele fica meio irritado. Sempre tem acontecido também algo que impede com que a gente venha discutir justamente nos dias de ir ao culto. Ou então dá algo errado. Eu sei que existem muitos levantes, eu estou tentando ser sábio o máximo que eu posso. Eu estou pedindo ao Senhor estratégias espirituais. Eu fico calada, eu estou esperando em Deus. Mas, assim, em situações desse tipo, onde a pessoa já conhece a palavra, onde você, às vezes, sente que, quando eu coloco um louvor, ele coloca algum outro tipo de música, meio que se fosse para vir contra, né, a mim. Mas, assim, fora isso, o nosso casamento, para a glória de Deus, está bem. Beleza, eu entendi, viu? Carolina de Maceió, um grande abraço a todos de Maceió, onde nós temos uma audiência muito grande, nós temos uma audiência grande em Maceió. Ô Carolina, é o seguinte, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Você precisa ser estratégica. O que é que seu marido gosta? Do que ele gosta, certo? E que não é imoral. Certo? E que não é imoral. Do que ele gosta? Procura fazer ou participar daquilo que ele gosta, porque muitas vezes a mulher, ela também inconscientemente faz o contrário, porque o marido não está atendendo às vezes o que ela gostaria que ele atendesse. Eu sei que o sonho de toda mulher que está na igreja, firmada na rocha e que busca o Senhor, é ter um marido espiritual. Agora, para você ter um marido espiritual, você vai ter que ser uma mulher muito, muito sábia. Peça a Deus estratégias. Agora, lembre-se, só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nunca queira fazer o papel do Espírito Santo. Por isso que Pedro, respondendo essa questão para as mulheres lá da igreja para a qual ele enviou a carta, ele disse assim, olha, que as mulheres que têm um marido que não é crente, não é? Ganhem o marido sem palavra alguma, apenas através do seu procedimento. Como agir com um marido que tem uma amiga e conversa todos os nossos problemas com ela, apesar de ser amiga em comum, no momento está mais próxima do meu esposo? Isso é um perigo. Isso aqui é perigoso. Não é conveniente, não é prudente, não é sensato, não é interessante. O homem marido ficar abrindo os problemas e às vezes até da sua intimidade para uma amiga. Essa amizade vai virar um caso de polícia. Vai virar um caso sério. Essa amizade vai virar... Então preste atenção. Assim como uma mulher que vive um momento de crise no seu casamento, não pode ficar abrindo sua casa, seu quarto, sua intimidade para um cara que ela diz que é o seu melhor amigo. Isso não vai dar certo. Não é prudente, não é sensato, não é conveniente, não é sábio, ok? Número aqui, vamos para mais uma pergunta. Chegou alguma pergunta aí, Léo? O Léo tem mais uma pergunta. Faz aí, Léo. Pastor, meu marido faz negócio sem me consultar. Ele tá certo? Vou responder essa pergunta já dentro de um dos pontos aqui, tá bom? Ó, me lembra, hein, vocês aqui, me lembra se eu esquecer. Eu vou responder essa sua pergunta assim que eu voltar a falar sobre os 7 erros que muitos maridos cometem. Vamos para mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta em áudio. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu falo de Brusque, no estado de Santa Catarina. A minha pergunta é a seguinte: meu marido todo ano não compra presentes de data comemorativa, ele me dá o dinheiro para me comprar. Gostaria de receber presente surpresa deles. O que devo fazer? Apesar que ele é um marido bem carinhoso e muito prestativo, porém
Ele não gosta de comprar presente. Ele sempre me dá o dinheiro para me comprar o que eu quero. Ah, como é que é o nome dela mesmo? Vamos, deixa eu só... Coloca de novo para eu ouvir o nome dela, que eu vou citar o nome dessa querida irmã aí. Vamos lá, ela é de Brusque, isso eu guardei, lá de Santa Catarina. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu falei de Brusque. Beatriz de Brusque. Ô Beatriz, eu tenho aí amizade com muita gente aí em Brusque, viu? Em Brusque, Santa Catarina, eu gosto dessa cidade aí. Beatriz, é o seguinte, o seu marido está fazendo o que na cabeça dele é o certo. Agora mesmo eu falei, né? Tem coisas que para um é certo e para outro poderia ser diferente. Qual é o caminho? Você ajudá-lo a entender esse ponto. No momento oportuno, com muita sabedoria, usando assim um tom certo, explica o que você espera. Qual é a sua expectativa? O que você deseja? Porque ele não sabe, com certeza ele não sabe. Então explica para ele, olha, eu gostaria muito de receber de você um presente surpresa. Se você tiver dificuldade de falar, escreve no WhatsApp dele uma cartinha, abra o seu coração, fala para ele que com certeza a partir daí ele vai se preocupar um pouco mais. 7 erros que muitos maridos cometem. Número 4. Quarto erro que muitos maridos cometem. Não conversar com a esposa em casa. Não conversar com a esposa em casa. Quando Pedro aconselhou os maridos, lá na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 7, ele disse assim, ó, vivei a vida comum do lar. Vivei a vida comum do lar. A maioria, ou uma boa parte das mulheres reclamam que o marido conversa na empresa, que o marido conversa com os vizinhos, que o marido conversa com os amigos, que o marido conversa na igreja, mas quando chega em casa, ele emudece. O marido não fala. Ô Claudio, você conversa com a sua esposa em casa? Bastante. Bastante, né? E você, Anderson? Tá todo mundo crente aqui agora, na verdade. E aí, Léo, você conversa bastante com a sua mulher em casa? Bastante não, mas conversa. Ah, foi mais... O Léo foi mais sincero. Bastante não, mas eu converso. A maioria dos homens tem dificuldade. A maioria dos homens tem dificuldade. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo aí, ó. Para vocês que estão me assistindo, deixa eu dizer uma coisa, ó. Nada é mais traumático para a mulher do que o marido ficar 3 dias fora de casa trabalhando, e aí quando ele volta, a esposa pergunta assim, como foi? Olha a resposta dele, foi bom. Isso é terrível. Mas como assim bom? Você não sabe o que é bom? Bom. Ou então, foi legal, mas como assim legal, né? Foi muito bom. Mas como assim? Como assim muito bom? A mulher, por ser dos detalhes, e muitas são do lar, fica em casa sem conversar com muitas pessoas, como o marido na rua, ou então no trabalho, ou na igreja. Quando o homem volta para casa, ela quer conversar. Ela quer conversar. Presta atenção. Uma esposa me disse, meu marido não fala em casa. Meu marido não conversa em casa. Nada é mais traumático para uma esposa estar ao lado de um homem que não interage. Vou repetir. Nada é mais traumático para uma esposa do que estar ao lado de um marido que não interage. O cara não interage. Presta atenção. Outro dia uma esposa disse, pastor, eu dei um livro para ele ler na cozinha para mim. Não funcionou. Eu falei para ele ler um livro e comentar sobre o livro comigo. Também não funcionou. Eu quero falar coisa de política, mas ele não conversa comigo. Eu quero falar com ele de economia, mas ele não fala comigo. Eu quero falar com ele de igreja, mas ele não conversa comigo. Eu quero falar com ele sobre pescaria, que ele gosta, mas ele não fala comigo. Presta atenção. Como conviver ao lado de um homem que não interage, não dialoga, não conversa? Você sabe o que significa a palavra conversar? Você sabe o que significa? Sabe, Claudio?
o que significa a palavra conversar? É bem diverso, né? Ah. Eu não sabia formular isso agora. Sabe? Você sabe, Anderson? Acho isso aí. Versar? Pensar, Dois. verso. E você, Elisama? O que significa conversar? Olha, por isso que eu tenho que falar, eu tenho que repetir todo dia a mensagem. Mas parte É fazer versos juntos. Entendeu? É fazer versos juntos. Então, não dá para conversar sozinho, porque é fazer verso junto. Você que está me assistindo aí, maridão, você que está me assistindo aí, você conversa com a sua esposa, aqui ó, no Instagram, você conversa com a sua esposa, você dialoga com a sua esposa, você troca uma ideia com a sua esposa. Quando eu chego em casa, eu conto tudo, eu conto os detalhes, o que eu comi, se eu fui de azul, de tan ou de gol, eu falo como foi o evento, como foi a reunião, o tempo que eu tive com os meus amigos, o que eu comi na hora do almoço. Eu gosto de compartilhar, até porque eu sei que isso faz bem para a esposa, isso faz bem para a mulher, certo? Agora, preste atenção, escute aqui, ó. Quando o marido não troca uma ideia com a mulher, acontece o que aconteceu com Eva, ela vai conversar com a serpente. Vou repetir, quando o marido não conversa com a mulher, ela vai conversar com a serpente, e a serpente está no Instagram, a serpente está no Facebook, a serpente está na sala de bate-papo, a serpente está nas redes sociais, não é? Tinder. Exatamente. Você está me entendendo? Aí a mulher vai conversar com a serpente. E tem muitos maridos perdendo a esposa de vista dentro de casa e perdendo-a mesmo, porque não interage, não dialoga, não conversa. Entendeu? A mulher não conversa, não dialoga, não troca. O homem não conversa, não dialoga, não troca uma ideia, não conversa. Por isso, eu vou dar uma dica para os maridos. Ó, a mulher precisa falar. A mulher precisa falar. Certo? Falar faz muito bem para a alma feminina. Então, conversar é muito bom. Na verdade, é bom para todos nós. Conversar é bom para todos nós. O doutor Luciano é um médico que trabalha conosco e ele faz algo muito legal. Ele diz que quando ele sai para um congresso de medicina e tal, ele sai já com um bloquinho de anotação. E ele vai marcando tudo, ó. Ele marca assim, ó, eu fui de Uber, e o nome do Uber era Joaquim. Tá? Eu fui de Gol e sentei no assento 3 e do lado tinha uma mulher muito obesa. E aí eu tenho até uns conselhos para ela, não é? Como médico. E aí ele diz, olha, eu cheguei no hotel e o hotel era Ibis. Aí no Ibis não serve almoço e jantar. Aí depois eu fui jantar com os amigos numa churrascaria lá do Gaúcho. E ela vai marcando. Aí eu assisti uma palestra, o nome do professor era Abraão, não é? E ele contou uma piada muito interessante, vai marcando. Quando ele volta para casa, a esposa pergunta assim, como foi? Aí ele pega o bloco de anotação e pergunta para ela, você quer na versão feminina ou você quer na versão masculina? Aí ela diz, feminina. Aí então ele tira o bloquinho, né? E ele começa a ler, ó, eu fui de Uber e o nome do Uber era Joaquim. Aí ele vai compartilhando com ela detalhe por detalhe e ela fica feliz da vida e geralmente faz outras perguntas no meio e a conversa rola. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Vamos para o quinto erro. Quinto erro que muitos maridos cometem. Dar mais valor às coisas do que a esposa e filhos. Dar mais valor às coisas do que à esposa e aos filhos. Você conhece homem avarento? Você conhece homem idólatra? Ele idolatra o carro, ele idolatra suas coisas, ele idolatra a sua casa, ele idolatra o seu dinheiro. Então, para ele, coisas estão acima de pessoas. Agora, quando você olha para a Bíblia diz assim, ó,
ame a Deus sobre todas as coisas. Preste atenção. Ame a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Em nenhum lugar da Bíblia diz para eu amar as coisas. Diz para eu amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. Vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Muitos maridos estão me assistindo e tem muitas esposas que vão pedir para o marido assistir. E eu acho isso muito bom. Onde você mais investe seu tempo? Onde você mais investe seu tempo? Você gasta mais tempo com o seu carro, com o seu celular, você gasta mais tempo no seu trabalho? Onde você investe seu tempo? Onde você mais investe seu dinheiro? Aonde você mais investe seu dinheiro? É terrível quando o homem, se for para o carro, ele gasta o que for preciso, ainda que seja acessórios. Agora, quando é para a esposa, tudo isso, cabelo e unha, vai custar tudo isso? Outra vez você está me pedindo? Outro dia uma esposa disse, pastor, eu estudei, me formei, fui trabalhar, porque eu não aguentava mais viver de esmola do meu marido, pô. Eu não aguentava mais viver de esmola do meu marido. Onde você investe mais seu tempo? Aonde você investe o seu dinheiro? Estou falando com os homens, estou falando com os maridos. Eu me lembro que eu comprei um carro zero, olha, preto, um carro executivo, banco de couro, zerinho. E eu viajei. E a minha esposa, sem me pedir, pegou o meu carro e foi para a igreja com o carro. E eu estou em algum lugar desse país, num hotel, já estava dormindo, o telefone toca. Quando o telefone toca, quem era? Minha esposa. E ela diz assim, oi, Jô. Oi, você não sabe o que aconteceu? Falei, o que houve? Peguei seu carro, fui para a igreja e agora, voltando da igreja, acabo de atropelar uma vaca. Eu disse, sério? Eu vou te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Como está você? Você está bem? Não se machucou? Tem gente aí te assistindo? Não fez nada com você? Não, graças a Deus estou bem, o pastor Rogério está aqui, a polícia já chegou, está tudo certo. Estou bem. Segunda pergunta. E a vaca? Acho que a vaca está viva, porque ela saiu correndo, não é? Terceira pergunta. E o carro? Ela disse, acabou a frente. Você imagina, hein? Um carro zero, preto, executivo, banco de couro, muito moderno. Se eu conheço alguns homens, quem mandou você pegar o meu carro? Você já não tem o seu, como é que você pega o meu? E agora? Manda uma foto para mim desse estrago, dessa porcaria. Presta atenção. Primeira pergunta, como está você? Sabe por quê? A minha esposa vale mais do que o meu carro. A minha esposa vale mais do que a minha casa. A minha esposa vale mais do que o meu dinheiro. A minha esposa vale mais do que qualquer coisa. Primeiro, como é que está você? Segundo, a vaca. Terceiro, o carro. Essa é a ordem de valores. Preste atenção nisso. Quando o marido dá mais valor às coisas do que a esposa e filhos, ele precisa alinhar os seus valores com os valores da palavra. Está errado. Aonde você mais investe seu tempo? Aonde você mais investe seu dinheiro? Você usa as coisas e ama a sua mulher. Você usa as coisas e ama seus filhos. Você usa as coisas e ama a sua família. Qual é o sexto erro que muitos maridos cometem? Não ser transparente quanto ao dinheiro. Vou repetir, olha, esse aqui é o sexto erro que muitos maridos cometem. Não ser transparente quanto ao dinheiro. Qual é a pergunta daquela irmã mesmo, que a irmã fez, que tem tudo a ver com isso daqui, ó?
Meu marido faz negócio sem me consultar. Meu marido faz negócios sem me consultar. A Bíblia diz assim, ó, quem anda em integridade anda seguro. Provérbios 10, verso 9. Quem anda em integridade anda seguro. Presta atenção, um dia uma irmã me disse, meu marido, sabe aonde ele escondia o dinheiro? Sabe aonde ele escondia o dinheiro? Debaixo do tapete do carro, gente. Olha só, o cara escondia o dinheiro debaixo e mandava uma olhadinha lá debaixo do tapete do carro do seu marido. Quem sabe está lá o lugar onde ele esconde, não é? Alguns homens não compartilham nada com a esposa. Alguns homens não compartilham nada com a esposa. A Bíblia diz, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E os dois se tornam uma só carne. Preste atenção. Alguns homens não compartilham nada com a sua esposa porque eles não têm consciência de que o casamento é uma sociedade. Cada um vive a sua vida. Cada um vive a sua vida. Faz sentido um homem dizer assim para a esposa, ó, vive a sua vida que eu vivo a minha. Mas peraí, por que casaram? Por que casaram? Eu costumo dizer o seguinte, quem quer apenas uma companhia, compra um cachorro, pô. Quem quer apenas uma companhia, compra um gato. E agora tem gente que compra até porquinho. Não é? Ó, quer apenas uma companhia, tem gente que compra até cobra de companhia, não é? Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão de alguém que tinha cobra domesticada. Ó, quem quer apenas uma companhia, compra um cachorro, compra um gato, compra 2 gatos, compra 2 cachorros. Porque cachorro não pede prestação de contas, não reclama. O cachorro, se você chega cedo ou tarde, cheiroso ou mal cheiroso, o cachorro apenas te lambe. Agora, quem quer um sócio casa, quem quer uma sócia casa. Casou, fez uma sociedade. E se fez uma sociedade, tem que prestar contas. Não tem como, não tem como. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz 500 vezes aqui, já fiz para muitas vezes. Você presta contas? Você tem consciência de que casamento é uma sociedade? Você tem consciência de que quem casou formou uma sociedade e, em tendo um sócio ou uma sócia, você tem que prestar contas, ser transparentes? Os casamentos onde não há lealdade, fidelidade, transparência, prestação de contas, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Vai ter problema, vai ter problema. Na sua casa, na relação dos dois, a prestação de contas? Na sua casa, na relação dos dois, a transparência? Na sua casa, na relação dos dois, se trabalha só com a verdade? Vocês têm essa consciência de que são sócios na vida? Bom, está terminando aqui, hein? Eu vou para a 7ª pergunta. 7ª pergunta. Desculpa, 7 erros. Não é 7ª pergunta, gente. 7º erro que muitos maridos cometem. Esse erro aqui, eu acho que vai pegar todos nós. Vai pegar todos nós. 7º erro. Então não saia daí. Vamos para mais uma pergunta. Você mandou uma pergunta aqui para mim, Elisama? Meu Deus, isso aqui tem um... Vamos lá. Como agir quando é a esposa que tem dificuldade de pedir perdão e mais dificuldade em liberar o perdão? Pedir perdão e liberar perdão é uma questão de consciência cristã. Quando você lê o Evangelho com a intenção de praticá-lo, porque você se converteu a Cristo, não tem como você resistir a esse valor do Evangelho. Porque pedir perdão e perdoar é uma atitude, sobretudo, de ser cristão. É fruto do Espírito. É obra do Espírito Santo. Meu marido pede perdão, porém tem dificuldade em perdoar.
Como faço para ajudá-lo? Pois este sofre e me faz sofrer também. Ele precisa de transformação. Ele precisa de mudança de mentalidade. Ele precisa de conversão ao Evangelho. Por quê? Porque perdoar e pedir perdão é obra do Espírito Santo. Faz parte do fruto do Espírito, certo? Faz um ano que meu esposo me traiu, mas ele insiste em manter a amizade com a outra pessoa. O que fazer? Aí ele tem que... Preste atenção. Quando a Bíblia diz assim, ó, se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Jesus está falando de atitude radical em relação ao pecado. Em relação ao pecado. Insistir nesse relacionamento, mesmo assim, numa amizade, até dentro da igreja, eu acredito que não é prudente, não é conveniente, não é sábio, ok? Vamos ouvir aqui um áudio. Tem pergunta aí, Anderson? Mais um áudio e vou terminar aqui. Pai do Senhor, pastor Josué, me chamo Aline, sou de Pernambuco. Eu estou noiva de um pastor. E eu gostaria de saber quais os conselhos que o senhor dá, em específico, para esposas de pastor. O que é que a gente precisa ter e o que não pode acontecer de jeito algum. Bom, não há nenhuma diferença em ser esposa de pastor, de presbítero, de diácono, de cooperador ou de um membro da igreja. Ser esposa é ser esposa. Ser esposa é ser esposa. Se você for uma boa esposa, seu marido vai ganhar muito como pastor. Agora, você precisa ter consciência de que a esposa de um caminhoneiro tem os seus desafios como esposa de caminhoneiro. A esposa de um médico tem os seus desafios como esposa de médico. A esposa de um vendedor tem os seus desafios como esposa de vendedor. E assim, a esposa do pastor tem os seus desafios como esposa de pastor. Todas as esposas têm desafios. São diferentes apenas, mas têm desafios. Agora, você tem que entender que ser esposa submissa significa estar casada com a missão do marido. Seja ele médico, caminhoneiro, engenheiro, arquiteto, advogado, certo? Você tem que se casar com a missão do marido. Isso significa submissão. Então, se você se casar com a missão do marido, que é pastor, você e ele têm tudo para ser feliz. Terrível é quando você se casa com o marido, mas não se casa com a missão dele. Aí você vai ser uma pedra no sapato dele. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. Sabe qual é uma das virtudes que toda esposa tem que ter? Falei sobre isso ontem. Ser hospitaleira. Até porque quando Paulo fala com os que desejam episcopado, ele cita exatamente isso, que o bispo tem que ser hospitaleiro. E se a mulher não for? Problema, aí teremos um grande problema. Gente, Deus abençoe vocês. Deixa eu falar aqui sobre o 7º erro que muitos maridos cometem. 7º erro: não ser romântico e carinhoso. Eu acho que essa é a reclamação de boa parte das mulheres, não é não? Não ser romântico e carinhoso. Toda mulher sonha em ter um marido romântico. Toda mulher sonha em ter um marido carinhoso. Toda mulher sonha em ter um marido afetuoso. Toda mulher sonha em ser tratada como pomba minha. É interessante que a figura da pomba nos fala sobre muita coisa. Você quando lê na Bíblia essa figura pomba, tem a ver com sensibilidade, simplicidade, singeleza, vulnerabilidade. Olha como em Cantares de Salomão você percebe um marido sensível nesse aspecto. Olha o que está escrito aqui em Cantares 7. Como são lindos os seus pés em suas sandálias. Que coisa mais linda, mais cheia de graça é o seu andar. Suas pernas são pura elegância, obra de um artista de primeira. Seu corpo é um cálice repleto de vinho. Sua pele é tão macia e sedosa. Seu brilho é poesia decantada por agradável brisa. Seus seios como
duas belas colinas que anunciam as primeiras flores da primavera. Como a sua esposa se sentiria se ela acordasse pela manhã e encontrasse uma poesia dessa debaixo da garrafa térmica que você deixou para ela junto com R$100? Era capaz de pegar os R$100 e não ler a poesia. É, por isso que a gente tem que deixar só a poesia mesmo, na é verdade. Brincadeira, gente, brincadeira. Veja como esse marido é romântico. Como são lindos seus pés em suas sandálias. Que coisa mais linda, mais cheia de graça é o seu andar. Preste atenção. Eu costumo dizer que um casamento sem romantismo é como uma casa bem construída, mas sem ornamentação. Já pensou uma casa bem construída, olha, com um alicerce muito bom, amarrações, os tijolos bem assentados, só que não tem reboco, não tem pintura, não tem sanca, não tem nenhuma ornamentação. Isso é horrível. Um casamento sem romantismo é como uma casa sem ornamentação, sem acabamento. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei. Ó, clique no sininho para receber as notificações. Deixe um comentário aqui, ó. Deixe um comentário aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. Divulgue o nosso canal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe você, marido, Deus abençoe você, esposa. Um grande abraço, vocês da rádio aqui, do YouTube, do Facebook. Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção.